Dr. Renato Kifuri, pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, com a gente aqui toda quinta-feira, para que a gente tenha vida e saúde, né? Que a gente pense na nossa vida, tenha saúde. E hoje a gente vai falar sobre Covid longa. Covid longa o que é, hein, doutor Renato? Bom dia. Bom dia. Prazer falar com você, Adriana. Olá. Prazer, Mauro, novamente. Doutor Renato. A Covid mostrando outras faces, né? Mais uma vez, a gente aprendendo aí com uma doença que a gente não se caracteriza não só por essa fase aguda, que a gente conhece bem, você ficar com a febre, dor no corpo, mal-estar, alguns casos mais graves, precisa ser hospitalizado, mas depois da recuperação, depois dessa fase aguda, uma porcentagem não desprezível dos pacientes, cerca, dependendo dos estudos, dependendo da idade, dependendo da gravidade com que você teve a Covid, mantém esses sintomas por muito tempo, né? Não sara completamente, eles ficam com o que nós chamamos de umas sequelas ou uma Covid crônica, que o termo mais utilizado hoje tem sido a Covid longa, ou seja, o indivíduo passa da Covid e não volta para o seu normal. Quem são esses indivíduos em geral? Mais idade, quanto maior a idade, maior o risco de manter sintomas de forma mais prolongada. Mais gravidade, quem teve uma Covid mais grave tende a manter os sintomas por mais tempo também. Mas olha, pode acontecer com qualquer um. Você mesmo tendo uma Covid leve, mesmo sendo jovem, tenho certeza que muitos que nos escutam aqui, que já tiveram Covid, não voltaram ao seu 100% normal. Sintomas mais comuns, Didi, vamos lá. Cansaço, fadiga, não consegue retornar à sua atividade física, sua performance de atividade normal, rotineira, cansaço mesmo. Tosses crônicas, dor de cabeça, problemas de pele, perda de cabelo, dificuldades de concentração, dificuldades de memória, olfato que às vezes não volta, pessoas ficam meses que perderam o olfato na fase aguda e não voltam. Esses são os mais comuns, mas nós temos outros aí, até distúrbio erétil, de disfunção erétil já tem sido relatada em homens que tiveram Covid-19 e não voltaram ao seu normal em diversos aspectos. Então, mostrando que a gente hoje tem um potencial de prevenção de uma doença com a vacinação que vai muito mais além daquela fase aguda de você não hospitalizar e você morrer. Você não ter ali uma qualidade de vida que você pode simplesmente prevenir com a vacinação, né? É muito importante isso. Eu tava conversando com uma amiga minha essa semana e ela tem 32 anos, ela teve Covid no comecinho do ano, entre janeiro e fevereiro, não precisou ser hospitalizada, mas teve muita falta de ar, teve todos aqueles sintomas clássicos da Covid, sabe? Foi desenvolvendo todos eles, inclusive muita falta de ar também. Até hoje ela tem crises de tontura, doutor Renato. Olha só, então a gente tem complicações ou sintomas neurológicos, como a tontura, a dor de cabeça. Saúde mental, Mauro, tem muita depressão, tem muita perda de memória, dificuldade cognitiva, perda de capacidade de raciocínio. Você tem sintomas de vários... E olha, outra coisa importante que a gente tem visto já relatos é em crianças também, crianças e adolescentes também. Então, mostrando, como no caso da sua amiga, que não é coisa de idoso, não é coisa de quem teve doença grave somente. Então, as crianças no Reino Unido, um estudo recente, publicado esta semana, mostrou exatamente isso. 12 a 15% das crianças que tiveram Covid, e criança tem Covid leve, ainda tem sintomas 5 semanas depois, praticamente 2 meses, 1 mês e meio depois, as crianças ainda estão com esses sintomas, os mesmos. Dor de cabeça, dificuldade escolar, dificuldade de concentração, distúrbio do sono, faltou falar aqui. Distúrbio do sono também é muito comum também. As pessoas não conseguem dormir mais adequadamente, acordam toda hora. Eu acho que é uma doença que mexe com muita coisa da gente, que a gente está aprendendo aí, e nós vamos ter com esse número de casos que a gente tem, né, 20 milhões de casos. Quando a gente fala de 20 milhões de casos confirmados no país, nós estamos falando de pelo menos aí umas 4, 5 vezes mais casos que não confirmamos, que tiveram formas assintomáticas. Claro que alguns desses são reinfecções, são 2 infecções no mesmo indivíduo.
mas nós temos aí praticamente metade da população brasileira que já teve Covid, uma doença de transmissibilidade muito grande realmente, e nós temos aí um contingente de pessoas que vão precisar de reabilitação de todas dessas perdas aí num cenário pós-pandêmico muito importante. E desculpa te interromper, Claro. Didi, porque tem dois fatores. Primeiro, que isso serve como mais um alerta para que você se vacine. É muito importante que você tome as 2 doses da vacina, porque você está vendo a gravidade que tem essa doença e o perrengue que ela pode virar na sua vida. E tem um outro perrengue também que a gente precisa começar a falar, que é o seguinte: todas essas consequências da Covid longa que o Dr. Renato Kifuri está falando, batem no bolso também. Eu outro dia estava vendo o relato também de um colega jornalista de Brasília. O gasto dele com remédios, ele teve Covid, ficou entubado, inclusive. Os gastos dele com medicamentos e consultas médicas, etc., triplicaram depois que ele teve Covid. Então, assim, vai ter gasto impacto no sistema público de saúde também, e também no próprio bolso de cada um de nós. Pensa nisso antes de negar a vacina, né, doutor Renato? É importante mesmo. E o impacto é em saúde pública também, né, como você bem colocou no SUS, né, porque a reabilitação desses indivíduos, a internação, isso custa dinheiro de todos nós, né? Então, essas medidas preventivas, lembra quando a gente falava do cinto de segurança, da obrigatoriedade, tem que usar o cinto, porque o que reduziu de acidentes, o que evitou de mortes, o que aumentou de disponibilidade de leitos em UTI, porque diminuiu acidentes graves, isso ajuda a todos, né? Você se protege, você usa o seu cinto, no caso você toma a sua vacina, e ao não adoecer, ao não precisar de um hospital, a não sobrecarregar o sistema de saúde, você ajuda a todos, né? É claro, eu fiquei só com uma dúvida em relação à Covid longa, que se a gente já tem algumas pesquisas que podem apontar para a gente que pessoas, que organismos podem ser mais suscetíveis a essa questão da Covid, ou isso não temos um mapeamento. Não temos muita clareza ainda disso não, Didi. A gente sabe que idosos têm um risco maior do que mais jovens, mas pode acontecer inclusive em jovens. Covides mais graves, né? Quando o indivíduo teve entubado, foi em hemodiálise, ficou com complicações muito mais graves, a tendência é esses sintomas não desaparecerem tão cedo. Mas, infelizmente, a gente não consegue dizer de hoje, quem nos ouve aqui, se tiver Covid, quem vai ter os sintomas da Covid longa e quem não vai ter. Então, é imprevisível e o recado do Mauro eu acho perfeito. Então, é esse. A vacina, se já não é suficiente para proteger contra formas da doença aguda, ela vai te proteger também de uma qualidade de vida, de uma sequela, eventualmente, no futuro, que não é um número desprezível de indivíduos que têm. Estima-se algo em torno de 10 a 20% dos indivíduos que têm Covid mantêm algum sintoma crônico. E a gente fala, às vezes, estou só sem o olfato. Imagina você perder um dos seus sentidos, né? Pelo amor de Deus. Você perdeu o seu olfato. Você não perder paladar, você perder olfato, você é muito ruim, não é nada agradável, não. Vamos nos vacinar. Doutor Renato, a Juliane, nosso ouvinte, está perguntando o seguinte: ela disse que ela leu algo sobre alterações até mesmo no ciclo menstrual das mulheres. Ela pergunta se procede. Procede, viu? Esse é um estudo bem lembrado, Juliane, saiu recentemente, os americanos estão publicando dados sobre isso. Inclusive, houve um boato que a vacina alteraria o seu ciclo menstrual. Já vamos deixar claro aqui que a vacina não tem nenhuma influência. Quem tem é a doença. A doença, sim, pode alterar o processo todo hormonal da mulher, inclusive alterando o seu ciclo menstrual. Há várias descrições e há vários estudos nesse sentido. Mas a gente já combate uma fake news aqui, que a vacina, estão dizendo por aí que a vacina faz alterar o seu ciclo menstrual. Não faz não, quem faz é a doença. Ótimo. Doutor Renato Kifuri esclarecendo, prestando serviço, dando informações para a gente se prevenir e saber também das consequências da Covid-19. Doutor Renato, obrigado por hoje. Até semana que vem. Boa semana, bom fim de semana, Didi, Mauro. Um grande abraço a todos.